Boa noite, Fala, Kodama. Tudo tudo bem? bem? Ah, Tudo meu bem, Maurício? prazer enorme estar aqui contigo. Tudo jóia. E prazer Voltarmos, é meu. e voltarmos a conversar por vídeo, né? Só por telefone, essa correria toda. E, Pois é, e pois é. participar de uma discussão tão bacana como esse tema que você sugeriu, que é um tema importantíssimo e que muitas vezes as pessoas precisam entender um pouquinho mais dessa discussão. Acho muito bacana aprender muito. Perfeito. Bom, vou apresentar rapidamente aqui o Dr. Maurício, para quem não conhece, acho que muitos aí já devem conhecer. O Dr. Maurício é cirurgião torácico, é diretor do PHTLS, coordenador de ATLS, é um cara que domina muito essa parte de pré-hospitalar e coordenação também aí das operações aéreas, né, do aeromédico aí da região do Paraná e assim como assessor de salvamento veicular. Então, um grande expert no assunto, tem muito aqui para contribuir com a nossa live de hoje. E Maurício, como a gente já desenhou, né, previamente, eu acho que é importante alguns conceitos, aqueles tópicos, né, que a gente sugeriu, principalmente você sugeriu, começando aqui com o primeiro tópico para a gente aquecer a nossa discussão. Vamos falar um pouquinho dos conceitos básicos, né, de salvamento veicular e o quanto isso se associa com o profissional de saúde, principalmente aqueles que fazem pré-hospitalar. Como é que isso funciona, Maurício? Quais são esses principais conceitos? Kodama, sabe uma coisa que não está na faculdade? Qual faculdade de enfermagem e de medicina ensina salvamento veicular? Isso é uma coisa que eu sempre, nas minhas, Nenhuma. eu discuto com as pessoas. Onde você vai aprender isso? Você vai aprender cursos de formação fora, tanto com o bombeiro militar ou quanto o bombeiro civil, ou cursos que são programados por profissionais experientes. Mas dentro de uma cadeira acadêmica, isso não tem. Então, você fortalecer um sistema de atendimento onde o expertise técnico dos conceitos e alicerces básicos precisam estar muito próximos, sem estar isso vinculado a uma carreira acadêmica, é um desafio. Nós somos da academia, né, Kodama? Nós estamos no mestrado, estou tendo doutorado, e a gente sabe que tudo que não está vinculado à academia sempre gera um desafio. Então, para Sim. começar a falar do salvamento veicular, principalmente no profissional de saúde, nós precisamos entender que momento que a gente está vivendo que esse procedimento e que esse métier de atuação já não deve estar dentro da academia. Obviamente, Kodama, que dentro da formação de um militar, por exemplo, ele já vem com isso estruturado, às vezes com uma carga horária alta ou baixa, depende de cada organização, mas o profissional de saúde não tem. Então, hoje, quando eu converso com os estudantes de medicina, com os médicos recém-formados, o conceito de salvamento veicular, principalmente um ponto de vista básico, de segurança de cena em um 360 no local do acidente. Eles, quando você cita 360, eles 360. Então, eu acho que a nossa função, Kodama, principal, apaixonados pelo resgate, de pessoas que somos entusiastas, que gostamos e estamos dispostos a aprender o tempo todo, é fortalecer a academia referente a esses conceitos. No passado, eu assisti algumas lives suas dessa conceituação dentro de, como você estava falando de via aérea com o Okamura esses tempos, hoje as academias já estão nos centros de simulação realística, no quinto e no sexto ano, trabalhando muito via aérea. No passado, nós tínhamos que nos virar nos estágios com pacientes e que foram. Então, isso precisa ser melhorado dentro do salvamento veicular. Então, dentro do conceito de estrutura, Kodama, uma base que a maioria dos profissionais que aqui estão e que estão nos assistindo, que gostam e que são apaixonados pela estruturação, tem que se alinhar. E, na minha opinião, é fundamental para isso fazer com que as pessoas gostem do salvamento veicular e que elas entendam que é uma estrutura de estudo, preparação, tecnicismo, prática totalmente diferente de qualquer outra sessão. Até porque, Kodama, nós sabemos muito bem que o doente grave, que está tipo físico 2, encarcerado, preso, onde as ferragens não deixam ele se movimentar, ele está preso.
ele não é só um doente que está preso, ele é um doente que está com choque hemorrágico, com uma síndrome de esmagamento, com distúrbio metabólico e uma série de situações. Então, o que eu sempre tento trazer para as pessoas que ficam próximo de nós, Kodama? O quão é importante a preparação técnica para estar nessa área. Não só num tipo de corte, não só num tipo de plano a ser executado, mas sim no alicerce que eu falo para as pessoas que ficam discutindo isso conosco sempre, o alicerce teórico. Então, conceitos básicos como segurança de cena, posicionamento de viatura, 360, comunicação com vítima, estabilização primária, autorização de comando para acesso do socorrista para fazer a avaliação do paciente dentro da cena e definir com comunicação em alça fechada. Kodama, para os amigos que estão aqui nessa live, qual salvamento veicular, os últimos 5 que você fez, que não houve uma comunicação com ruído, com gritos, com traz a ferramenta, o motor ligado, às vezes, o motor hidráulico com aquela barulheira. Então, uma série de situações que nós precisamos começar a profissionalizar e cada vez melhorar mais. Como que está a minha comunicação com você, Kodama? Kodama, por gentileza, eu posso acessar o veículo? Acesso autorizado. Ok, isso é alça fechada. Então, eu penso, Kodama, que a nossa missão para diminuir a mortalidade dessas vítimas é profissionalizar mais, dotar de um tecnicismo, dotar de muito mais treinamento, e nós temos profissionais tanto na área militar quanto civil, no resgate de rodovia, nos serviços aeromédicos que gostam muito dessa área. Então, eu penso que nós precisamos trabalhar nessa linha, buscando fortalecer a base teórica com mais treinamento. Perfeito, Maurício. Perfeito. Você falou uma coisa importante, né? Eu acho que eu não lembro de talvez um resgate veicular que eu fiz que não teve esse ruído de comunicação, que não teve muitas vezes gritaria, eventualmente ali ordens, né, de uma forma até tirana, né? E realmente falta profissionalizar, falta treinar, falta ter muito mais consciência para esse tipo de atendimento e sobra gritaria, né? Sobra confusão, sobra desorganização, principalmente, né, Maurício, aqui é um ponto importante que eu acho que também você deve eventualmente passar aí, quando existe mais de uma equipe na cena, como por exemplo, concessionária com militares, bombeiros com concessionária, com SAMU, que cada um eventualmente, né, Maurício, tem o seu protocolo, tem o seu POP, tem as suas regras. Como é que você, com a experiência que tem, sendo assessor em salvamento veicular, como que você traria isso para nós na realidade, e até mesmo se você teria alguma dica de como se comportar numa situação como essa, Maurício? Kodama, nós vivemos uma realidade na cidade de Maringá e região, uma realidade que eu defino como maravilhosa. Nós fizemos um trabalho formiguinha aqui, Kodama, desde 2013. Eu ainda não era, eu entrei no SAMU aqui da Regional Maringá em 2014. Em 2013, Kodama, voluntariamente eu comecei a dar instruções ao Corpo de Bombeiros de Maringá para tentar, com o foco em uma outra aula, como por exemplo, choque, introduzir o conceito de integração. Perfeito. E quando o alicerce é humildade, foco e time, e liderança positiva vencendo vaidade, a coisa vai. Trabalho lento, Kodama, de conquista, de entendimento, batendo a mesma tecla, com vários reveses, né? Várias vezes tive que voltar para trás. E hoje nós vivemos, desde 2017, quando nós participamos do primeiro Desafio Nacional de Salvamento, que nós conseguimos, em Curitiba, ter êxito, nós entendemos que o treinamento do salvamento veicular integrado, mostrando que todos os players têm importância, desde o comando, médico, enfermeiro, operador de ferramenta, a equipe técnica, o cara que vai fazer tua segurança, Kodama. Custa você dar um boa tarde, tudo bem, ao policial e dizer o quanto é importante ele ao nos auxiliar nesse isolamento de cena. Então, um trabalho formiguinha de humildade, tecnicismo e valorização do conceito de salvamento veicular.
treinar e saber com que uma boa explicação, uma vítima com realizada na cena em alto nível, faz a diferença. Maringá foi crescendo nessa linha e hoje, Kodama, tem uma realidade que você acompanha as nossas imagens, né? Eu mando foto para você. Nós conseguimos aqui, Kodama, criar uma situação onde o cara que chega numa cena de veicular, ele não está equipado, ele mesmo sai, Kodama. Senhores, eu não vou atuar no Jornal da Quente porque eu não estou equipado. O SAMU tem capacete capa, a concessão capacete capa, o Corpo de Bombeiros capacete capa. E olha, maioria das vezes, agora a concessão saiu, mas na maioria das vezes a relação é tão boa, Kodama, mas tão boa, que mesmo a equipe da concessão fazendo salvamento veicular protocolar, eles chamavam o Corpo de Bombeiros. Por quê? É uma ferramenta a mais, é um caminhão posicionado em posição de sacrifício, otimizando a segurança de cena numa rodovia, você sabe que isso é muito perigoso. Sem aquele milímetro, os caras vão vir aqui. Kodama, o que a gente criou em Maringá, em região, e o que eu falo a gente, tem muitos players, Corpo de Bombeiros, nossa equipe do SAMU, na época que eu fui gestor, e hoje a equipe que foi dando segmento, Marcos, Márcio, hoje o Caetano, que é o nosso gestor daqui, o Corpo de Bombeiros com vários profissionais fantásticos daqui, que entenderam que o conceito de salvamento veicular ele é muito maior, fortalecido, quando o entendimento temos uma divisão dentro da ocorrência. Que divisão é essa? Exclusivamente de benefício à vítima, não uma divisão de cores. Então, Kodama, hoje nós temos um clima aqui que é um clima maravilhoso de salvamento veicular. Eu posso te dizer que nós temos as condições, Kodama, de discutir planos com muita tranquilidade. No último salvamento veicular pesado que tivemos numa zona rural, no momento de acessamos vítimas, ex-ABCD, reavaliado vítima para plano A, o oficial responsável pela operação nos falou, senhores, definiram o plano já? E eu disse, tenente, vítima estável, para nós, plano A, ok, só preciso otimizar restrição de movimento de coluna porque ela tem muita dor e o movimento de desaceleração pode ter uma fratura na transição tóraco-lombar. Ele falou, ok, acesso na porta, vamos à discussão de plano. Fizemos um acesso posterior e sacamos a vítima em ângulo zero numa carreta. Com uma tranquilidade, com um respeito, Kodama, e lutando por essa comunicação em alça fechada que eu falo, sem barulheira e todos entendendo o que está acontecendo. É fácil fazer isso, Kodama? Não é fácil. Precisa ter pessoas com uma determinação enorme, precisa ter pessoas com um saco enorme, porque é converseiro para todos os lados. São pessoas que gostam de fomentar a discórdia o tempo todo. Impressionante isso. Olha os caras lá, estão treinando. O que eles estão achando que eles são? Porque eles são melhor? Nada disso. Então, é o tempo todo apagando pequenos incêndios e trazendo eles para a realidade do quê? O doente é a nossa prioridade. E o tecnicismo associado a um bom estudo baseado em evidências fortes, não evidências de 2, 3 cases, como algumas pessoas gostam de falar. Faz com que a gente consiga, hoje na nossa região, Kodama, fazer com que do acionamento, a colocação da vítima no helicóptero, nós tenhamos uma linearidade de trabalho. Onde, Kodama, nós vamos deixar o doente puncionado dentro do veículo ou fora. Nosso POP disse, é tipo físico 2, a punção e a oferta de O2 em 2 minutos, linha venosa, avaliação de choque ou não, comprometimento de viéria dentro de um ex-ABCD, nós fizemos. Se a vítima não estiver tipo físico 2 e fomos pormenorizar o tempo para saque e intervenção fora, a gente faz. É assim que está escrito. Ninguém mais fica naquele mais porque no meu serviço. Nós vencemos isso. E eu torço, Kodama, para que as outras regiões vençam isso, porque é o alicerce fundamental do crescimento e da assistência à vítima. Humildade, tecnicismo e muito boa comunicação.
Maurício, eu admiro muito aí o que você falou e vejo, né, nos seus posts e também nas conversas que nós temos aí, o quanto você conseguiu integrar, né, todos esses players e conseguir fazer com que você trabalhe numa tranquilidade, numa leveza que é difícil, tá? Não é fácil. Eu digo isso porque a gente tem grandes dificuldades ainda aqui no estado de São Paulo em ter uma conversa nesse nível com todas as equipes, até porque a dimensão aqui é muito grande, o número de serviços aqui é enorme, tanto de concessionárias quanto o número de bombeiros e militares, e, enfim, de SAMUs que existem aqui. Então é uma conversa que seria enorme, uma discussão extremamente ampla. E lembrar que essa integração, como você bem disse, precisa vir, né? Desde as equipes do básico até o comando. Então, se não tiver todo mundo integrado, falando a mesma língua e, obviamente, alinhado no discurso, vai ser muito difícil. Mas eu acho que você chegou num ponto que realmente ele é o ideal, onde existe Então, ali conversa, né? quer ver uma bobagem? É uma bobagem e que os nossos profissionais de resgate costumam fazer. Kodama, você tem muita experiência de resgate de anos. Você fez um atropelamento em rodovia, uma vítima inconsciente com uma hemorragia sanguinante no fêmur. Vamos tentar a compressão direta, se não for possível, um torniquete será aplicado. Tecnicamente, sabemos o que fazer. Estamos em 3 na guarnição. Chega um voluntário, Kodama, com a cena segura e se oferece para ajudar. Preste atenção nas bobagens que ocorrem no dia a dia e que as pessoas fazem e que deixam uma marca de mágoa e que só aumenta o mimimi. Só aumenta o ruído. Se o cara chegou e disse, boa tarde, meu nome é Maurício, eu sou socorrista, posso ajudar? 99% dos serviços mandam o cara embora que não precisa, Kodama. Claro que precisa. Nós estamos em 3 com uma hemorragia sanguinante no fêmur. Querido, põe uma luvinha. É assim que nós mudamos aqui, Kodama. Fazendo com que as pessoas entendam que não são só os players que estão em operação, mas quem está ao nosso redor precisa nos incentivar. Querido, põe uma luvinha. Quer ajudar? Tranquilo. Você já trabalhou, então você vai fazer essa compressão direta efetiva enquanto eu vou reavaliar se ela foi realmente efetiva e nós vamos fazer a oferta de O2, estabilização cervical, manobra de via aérea de all-thrust, ver se há necessidade de uma via aérea. Enquanto o cara está lá fazendo um trabalho e liberando um socorrista nosso para outra ação, para uma revisão de cena, para uma reavaliação do contexto, para contato via rádio pedindo apoio. As pessoas têm dificuldade, Kodama, de entender que nós precisamos de ajuda. Eu até hoje faço isso. Há uma semana minto. Ontem, numa ocorrência de 2 vítimas ejetadas numa rodovia, um código 4 em óbito, outro código 3 por um traumatismo craniano grave. Quando abri a via aérea dele num dual thrust, ele respirou. Nesse momento, um policial que é do interior, que não tem formação, ele disse, doutor, o que o senhor precisa? Rapaz, eu vou precisar que você pegue a minha bolsa, por gentileza. Esse por gentileza, quando eu fui colocar a vítima dentro da aeronave, ele encostou do meu lado. Doutor, gostei do por gentileza, faz muito tempo que eu não ouço isso. Olha que bobagem, Kodama. Olha que bobagem, foi um por gentileza, porque eu trabalho desse jeito. Por gentileza, o cara não está acostumado porque a maioria são bobos e arrogantes e não olham na cara do polícia. O que nós precisamos, Kodama, é melhorar o ser humano para que o nosso salvamento veicular comece a profissionalizar mais. E aí a gente consiga fazer uma melhora contínua disso aí. As pessoas têm que entender. Gentileza, Kodama. Aí se eu pego, vamos inverter. Pega aquela bolsa para mim. O que seria pega aquela bolsa para mim pro cara? Que cara arrogante. Kodama, Pode, né? Melhorar as pessoas, forma de comunicação, para depois nós conseguirmos fazer as condições técnicas dentro de um trabalho de salvamento muito importante. Eu acho que o alicerce, a melhora fundamental do ser humano, isso
é o grande nosso objetivo e que eu tenho, Kodama, trabalhado muito na nossa região com os nossos amigos. Maurício, eu acho que em todas as lives que eu venho fazendo, todos os colegas eles batem muito onde você falou. Primeira coisa, né? A educação, respeito, tanto entre os players, entre as pessoas que trabalham, quanto com as outras pessoas que se aproximam ou que querem ajudar de alguma forma. Maurício, eu vou um pouco além disso que você falou. Quantas vezes você já não foi atender, principalmente em situações clínicas, que tem algum familiar ou alguém ali na cena que está disposto a ajudar? Quantas vezes você já não pegou esse cara e deixou ele segurando o soro? E quando termina a ocorrência, doutor, pô, precisa de mais alguma coisa? O quanto ele se sente valorizado por ter segurado um soro para a gente? O quanto isso pode nos ajudar, Maurício? Um exemplo, né? Ele só quer ficar perto. Se você é Perfeito. profissional sério e sabe o que está fazendo, você não vai querer expulsar a pessoa dali se ela não estiver incomodando. Coloca ela para soro, olha para ela, olho no olho e diz: nós vamos fazer o melhor para o seu pai. Perfeito. Nós vamos fazer o melhor para o seu pai, mas você aqui é muito importante. Kodama, isso aí se chama compaixão. E hoje o que falta para as pessoas é compaixão. Compaixão de entender, cara, se coloca no lugar daquela pessoa que está ali. Eu tenho uma facilidade, Kodama, diariamente, de sempre inverter. Rapaz, se fosse eu nessa situação. E eu tento o dia todo. Por isso, Kodama, que o nosso salvamento veicular hoje no Brasil, ele faz um salvamento veicular muito bom. Nós temos muita gente boa, mas está faltando um pouquinho de melhor relacionamento para que a gente possa melhorar. Quer ver um exemplo claro, Kodama? Vítima tipo físico 2, caminhão, caminhão. Salvamento veicular pesado, outro capítulo. Dá para aplicar a mesma técnica do salvamento veicular leve? Em algumas situações, sim. Mas, por exemplo, o posicionamento do operador para fazer um corte com uma plataforma é melhor. Não temos plataforma. Foi oferecido a uma equipe, dias atrás, uma retroescavadeira que levaria o operador ancorado. Não precisa. Meu amigo, por que não precisa? Não, eu não preciso, mas por que não precisa? Kodama, facilitação do posicionamento do socorrista como ferramenta pesada para que ele faça o corte da coluna para que a gente possa dar seguimento na extração da vítima. Então, alguns detalhes fundamentais de melhoria do aspecto pessoa para que a gente possa melhorar. Maurício, então o seu caminho foi trabalhar pessoas, trabalhar vaidades, para depois trabalhar técnica, né? Eu acho que quando tem isso bem detalhado, você consegue chegar nesse nível, né, que o Paraná hoje, principalmente a região de Maringá, está. Maurício, você falou algo importante, né? Quantas vezes a gente não chega na cena e tem um militar já atendendo? Um militar, eu digo um policial ou um bombeiro. Quer ver uma coisa? Domingo agora, ocorrência que eu atendi em Campinas. Maurício, gestante, 25 semanas, 39 anos, colapso na residência, PCR. Ela com o marido, ele saiu correndo para chamar o vizinho para ajudá-lo, estava passando uma guarnição policial. O policial foi lá, atendeu, iniciou a compressão torácica de uma forma boa e pediu via rádio apoio do grau, apoio da USA, apoio do bombeiro. Chegamos lá, o policial em nenhum momento deixou de comprimir. Nós conseguimos reverter essa PCR da gestante. Já tive a informação que ela foi extubada, ela e o bebê passam bem. Então, Maurício, quando existe integração e quando você consegue passar na própria ocorrência, né, aquele debriefing da importância de todos, não só da equipe do avançado, de todos, de quem acionou, de quem regulou, enfim, as coisas funcionam muito melhor. Isso se propaga, Maurício. Isso que você está fazendo acaba se propagando, e aqui na nossa live, as pessoas ouvindo isso, talvez elas tenham esse conceito que você disse de compaixão e principalmente de empatia, né, dentro deles, na ocorrência. Que muitas vezes até vi alguém escreveu aqui no chat, Maurício, falou assim: cheguei na ocorrência, tem alguém atendendo e a equipe fala assim: essa vítima é nossa. Essa vítima é nossa. Comprou a vítima? Como pede se nota fosse um... Pede nota fiscal. Eu já, na hora, já peço a nota fiscal. Como até se eu peço fosse um produto. Tem nota fiscal, tem alguma coisa, porque isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E, Kodama, vamos lá. Player,
Cheguei na ocorrência, estou vindo para São Paulo com a minha família e eu chego numa ocorrência. Eu vou relatar para você, Kodama, o que aconteceu numa rodovia aqui próximo, uma madrugada, 4 da manhã, 170 quilômetros do hospital referência. 20 graus de temperatura, vítima tipo físico 2, passei com o meu carro, quando olhei, 2 socorristas de uma concessionária que trabalhava aqui na região, 170 quilômetros, 4 da manhã. Eu estava vindo de Santa Catarina para Maringá. E eu encostei meu carro, sinalizei à frente, não coloquei em risco nada e me apresentei com a minha mochila, que lá tem tudo dentro da minha mochila, uma mochila que eu tenho há mais de 15 anos. Senhores, boa noite, tudo bem? Ninguém me respondeu. E eu sou, Kodama, um cara que não desisto nunca, né? Eu sou o burrinho do Shrek em qualquer situação. Senhores, tudo bem? Boa noite, tá frio, né? E eles... Pois não, amigo. O meu nome é Maurício, eu sou médico cirurgião torácico. Estou com os equipamentos aqui, estou vendo que os senhores estão com uma vítima tipo físico 2, presa, inconsciente, com uma hemorragia importante no couro cabeludo, e estão só em 2. Eu queria saber se vocês precisam de ajuda. Não, beleza. Não precisa não. Então, Kodama, eu dei uma risada, aí eu encostei no policial rodoviário federal e disse para ele assim: eles estão em 2, sofrendo, essa vítima vai morrer. Eu vou me apresentar e vou entrar na cena. Preciso só do seu apoio em relação à segurança e que o senhor saiba que isso é muito importante para o doente. O PRF olhou para mim: não sei quem você é, não, mas toca pau. Kodama, eu entrei e falei para os 2 socorristas: senhores, os senhores não me conhecem, mas eu acredito que nós 3 formaremos um time bem legal. Vamos lá, vamos parar essa hemorragia aqui. E aí, Kodama, funcionei a vítima e foi fim, passei uma via aérea definitiva nela preta ainda. Bom, enfim, Kodama, sacamos e o meu carro. Eu estava a 170 quilômetros de uma referência com uma vítima entubada com drogas que eu usei. Eu vou soltar com suporte básico? Não. Kodama, simplesmente eu pedi ao guincheiro. Por acaso o senhor não quer fazer um carreto do meu carro até o hospital referência? Porque eu não tenho como levar, eu preciso ir junto com a vítima. E o guincheiro olhou para mim: aí, doutor, o senhor não está ganhando nada para isso. Nós estamos aqui na merda. Foi assim que ele falou. Nós vamos levar sim. Kodama, o meu carro foi no guincho, eu fui junto com a equipe. E lá dentro, vencendo uma resistência absurda de socorrista antigão, que não quer que o doente seja entubado, que o doente ganhe reanimação volêmica, que não quer nada, que aquilo de encaixar numa prancha e sair correndo. Eu fui conversando, e disse: querido, você trabalha só aqui? Ele disse: sim, trabalho só aqui. Como que é o nome da sua mãe? É X. Como que é o nome do seu pai? Poxa, já pensou seu pai aqui precisando da gente? Que bacana que seria que ele ficasse sedado, com coma induzido, com uma reanimação volêmica balanceada, com controle da hipotermia. Olha só que legal que a gente está fazendo aqui. O senhor não tem liberdade para falar da minha família. Eu não tenho liberdade mesmo, mas eu tenho liberdade para tentar tocar o teu coração e fazer com que essa pedra se lampeie e rompa. Querido, eu estou aqui para te ajudar. Kodama, entregamos a vítima no hospital referência, eu fui embora, eles não me deram tchau. O clima, 170 quilômetros dentro de uma viatura, com esse clima. Exatamente 2 anos depois, o cirurgião torácico que foi operar o filho da socorrista que estava nessa ocorrência foi eu, vítima do ferimento por arma de fogo. Então, o que a gente precisa colocar nisso? Gestão, compaixão e relacionamento, porque hoje eu estou auxiliando, amanhã nós seremos auxiliados, Kodama. E é isso que é legal. Vamos fazer o bem hoje, amanhã nós vamos precisar. Vamos fazer com qualidade. E outra, nunca pensando nada em troca, em benefício à vítima. Alguém daqui dos 107 que estão nessa live, que trabalham em resgate, estão trabalhando porque estão forçados? Você está forçado no grau, Kodama?
A tua esposa está mandando você trabalhar no grau todo dia? Você tem uma ordem judicial? Não, você está lá porque você gosta. E nós fizemos a PH por gostar muito disso. Então Com eu penso certeza. que os pés no chão, a humildade e a necessidade de um entendimento que o doente, ele não é de ninguém. A ocorrência não é de ninguém. Nós que escolhemos estar ali. Então, temos que dar uma assistência boa e a aceitação de melhorias, de mais em benefício à vítima, é a necessidade. Perfeito, Maurício. Eu acho que você contemplou tudo, né? Eu acho que a partir do momento que as pessoas conseguem trabalhar dessa forma e ter essa visão, as coisas realmente funcionam muito melhor. E ninguém, obviamente, está forçado a nada, né? Muitas vezes eu vejo pessoas descontentes, né, com o momento, com a sua profissão, enfim, com o seu local de trabalho, muitas vezes, né, Maurício? É diferente de você ir atrás, né, ou até mesmo conversar com as pessoas por melhorias. Mas, enfim, ninguém está forçado a nada, ninguém está obrigado ou com uma arma na cabeça trabalhando em algo que não quer. Então, se você gosta daquilo que você faz, é esperado que você faça bem feito. Então, quando hoje, né, Maurício, nas empresas tem muito disso, né? Meritocracia. Poxa, qual que é o seu colaborador hoje, né? Que tem um desempenho bacana. Daí você conversa com o seu gestor e fala assim, esse cara aqui, ele é bom. Ele é bom por quê? Ah, ele chega no horário, ele faz tudo certinho, ele tem uma postura boa. Bom, isso aí não é premissa, Maurício? Isso não seria a premissa de quem trabalha nessa área, né? Mas, porém, isso está virando uma virtude, está virando uma qualidade, né? Está virando algo que a gente encontra cada vez menos dentro do contexto do atendimento para salário e quem faz urgência e emergência. Então, são situações realmente que a gente não vê. Mas trabalhar inicialmente esse conceito, né, da amizade, da aceitação, do carinho, da compaixão e empatia é o primeiro ponto que você destacou aqui. Eu acho fundamental para que a gente comece a integrar e trabalhar de uma forma mais efetiva. Tecnicamente, treinamento, né, Maurício? Hoje a gente sabe que o treinamento ele é algo que é frágil. É frágil. Infelizmente, ele é muito frágil, principalmente num país como o nosso, que a gente tem muitas dificuldades trabalhistas, né? Para que você levar um cara para treinar, você tem diversas situações que podem impedir, ou dificuldade de pagamento de hora extra, até mesmo hoje o socorrista, né, Maurício? As pessoas que trabalham com urgência e emergência, você bem sabe que tem 2, 3 empregos, ou até mais, né? Olha você, quantos vínculos, o quanto você trabalha. Porém, para Olha quem quer você, fazer... engraçado, né? Olha você, olha o senhor, né, doutor Kodama? Eu não vou, se eu É, começar a contar dos seus vínculos aqui, nós não vamos terminar a live, né, Kodama? pois é. Mas ainda assim, né, Maurício, para quem quer fazer, a gente arruma tempo. A gente vai atrás, a gente corre atrás, né? Você Então, sabe uma coisa importante, e aí já falando da parte técnica, né? sim. A decisão do plano. Eu tenho uma vítima presa. Vamos lá, rapidinho. Segurança de cena, 360, linha de combate a incêndio montada e pressurizada. Comando de cena autorizou acesso após estabilização primária, acesso à vítima, avaliação ex-ABCD. Depois dessa avaliação, a oferta rápida de oxigênio para esse paciente, depois de um tratamento de uma hemorragia externa sanguinante, a avaliação do pescoço para um colar cervical e seguindo, dentro do que o PHTLS coloca. Nesse momento, e aí vem uma dica importante que nós temos trabalhado muito aqui. Avaliou, procure o líder, procure o comando e diga: plano. Vamos definir um plano? Reunião tripartite. Para que a gente, nesse momento, utilize essa reunião para que o técnico, o comando e a equipe de saúde, médico e enfermeiro, em uma decisão conjunta, baseado no que está encontrando. A evidência é o doente. Ele está mal perfundido, taquicárdico com rebaixamento de consciência. O que é isso? Ansiedade. Não, é choque, filho. Não enche o saco, não é ansiedade, é choque. Ah, legal. Então esse doente é um doente crítico a ser imediatamente intervido. O plano emergencial para ele. Ok, execução, senhores. Então, essa discussão do plano, ela hoje é um dos grandes desafios que nós temos. Um dos grandes desafios. E
e falo a você, Kodama, de novo, voltamos ao início da live. Comunicação. E é necessário que a gente foque cada vez mais fortalecendo com os nossos profissionais socorristas, médicos e enfermeiros, a equipe de APH, essa discussão do plano, que faz com que facilite toda a visão. Quando você abre um plano, Kodama, aquela visão convergente, arranca, faz isso aqui, ó. Opa, estou enxergando melhor uma forma da gente poder atender. Perfeito, Maurício. Acho que ficou um pouquinho... Você está mudo aqui para mim agora. Tá me ouvindo, Maurício? Acho que travou um pouquinho aqui, Maurício. Vamos esperar o Dr. Maurício retornar. Acho que deu uma travada lá na internet dele. Tá me ouvindo, Maurício? Vamos ver se ele retorna aqui. Kodama caiu. Desculpa. Voltou. Imagina. Chuva, falaram aí chuva em Maringá. A Catiúcia, enfermeira-chefe da UTI aqui de Santa Casa, caiu mesmo. E aí minhas filhas, pessoal, dá uma olhada naquilo lá. As sereias vieram me mostrar que elas estão vestidas de sereia. E a confusão generalizada aqui, Kodama. Perfeito, mas imagina. Seguimos na nossa discussão. Peço desculpas. Imagina, Maurício, eu acho que você mostrar, né, que está junto com a família, fazendo live, cuidando deles, é muito nobre isso, Maurício. A família é nosso grande alicerce, né? E talvez seja a nossa maior inspiração, seja o nosso maior estímulo, é saber que em casa tem pessoas que nos esperam, né? Pessoas que a gente ama e talvez o trabalho fique muito mais leve por conta disso, né? Tem um engraçadão aí, o Coronel Erlon, do Grupamento Aéreo de Santa Catarina, um engraçadão que está escrevendo ali, vê se paga a conta. Estamos aguardando para ajudar a pagar essa conta da internet aqui, que vai ser muito importante, viu, Coronel Erlon? Um irmão, foi uma das pessoas mais importantes dentro do início do trabalho da Operação Aeromédica de Santa Catarina na Polícia Militar. Eu tenho uma gratidão enorme à 2ª Companhia de Aviação. São pessoas fantásticas que... muita gratidão mesmo. Vamos lá, Kodama. Perfeito. Maurício, eu não sei até onde você copiou a minha mensagem aí, mas você estava falando aí de uma situação, né, de um atendimento, e qualquer que foi o seu questionamento aí para a gente voltar à nossa discussão, acho que cortou bem nessa parte. Isso, da questão da discussão do plano... Discussão dos planos, sim. Isso, na discussão do plano, aquele momento fundamental onde a equipe técnica do APH, o socorrista, o enfermeiro, ele define o tipo de situação clínica e comunica isso para segmento. Veja, essa linha de comunicação em alça fechada ela é fundamental. E no momento que você passa, você tira essa visão convergente e fica uma visão muito maior, fazendo com que a gente tenha total tranquilidade de dar seguimento no atendimento. Outra coisa importante, intervenção dentro de veículo. Canso de ver questionamentos absurdos, não na nossa região, mas em outros serviços. Quando que nós vamos intervir nesse veículo? E aí é uma decisão do nosso procedimento daqui. Aí eu queria ouvir como é que vocês fazem aí, Kodama. Vítima presa às ferragens. É tipo físico 2? É. Quem está preso, o que é o que é? Aí a gente sempre tem que pensar, quem está preso, primeiro que ele está ansioso. Segundo que ele está com dor. Terceiro que ele tem fome de oxigênio. Quarto que ele precisa de uma reanimação volêmica balanceada, caso for necessário, e tem uma linha venosa pronta. Se ele está preso, tem músculo machucado. Se tem músculo, ele tem liberação de mioglobina. Se ele tem liberação de mioglobina, ele pode ter rabdomiólise. E se ele tiver rabdomiólise, ele pode ter
um dano endotelial agudo onde faça uma hipercalemia e morra. Esse doente precisa receber uma intervenção avançada no interior do veículo? Sim. E aí, Kodama, onde entram os não preparados que dizem isso aumenta o tempo de intervenção da vítima presa. Não. Ninguém vai parar o trabalho técnico de cortes, de uso de ferramentas durante a intervenção de suporte avançado? Onde é que está escrito que uma linha venosa, uma via aérea definitiva, uma analgesia, uma reavaliação contínua vai parar todo o procedimento da equipe técnica? De forma alguma. Perfeito. Então, Kodama, isso é muito importante, fortalecer com as equipes, que aí vem de novo a palavrinha já citada 1000 vezes. Comunica com o teu comandante. Estou iniciando intervenções avançadas, vítima protegida. Pasmem, Kodama. Ainda tem equipes passando ferramenta do lado da cabeça do doente e não faz uma proteção rígida. Isso não existe mais. Atenção, equipe. Ferramenta em posicionamento para corte de coluna B. Positivo. Vítima protegida. Equipe protegida. Comunicação em alça fechada. Corte realizado. Ok. Retirando proteção rígida. Comunica, Kodama. Simples. Eu vejo uma dificuldade enorme que as pessoas têm nessa conversa e eu acredito que nós temos que semear mais essa comunicação durante a intervenção. Então, intervenção avançada é necessário ser feita? Sim. Não vai em nenhum momento interferir na equipe técnica. Perfeito. Maurício, comunicação só fechada que é tão preconizada, né, quando a gente faz todos os LS da vida, principalmente o AC aí, né, fez droga, coteja, confirma, e tão pouco feito numa situação tão crítica quanto o salvamento veicular, como você falou, principalmente no tipo físico 2, que a gente precisa de intervenção. Precisa estabelecer ali naquela vítima algumas condutas, né, Maurício, que não vão atrasar. Elas vão impedir que esse paciente deteriore na nossa frente. Maurício, teve um paciente que eu atendi, talvez aqui, acho que o Kamura, se ele estiver na live, ele vai talvez ler. Ele falou ali, o Kamura. Maurício, preso, né, pelos membros inferiores, caminhoneiro, tempo de extricação longo, em torno aí de 40 a 50 minutos, ferragem complexa, ferragem pesada, rodovia dos Bandeirantes, né? Carreta. Maurício, a gente chegou na cena, conseguimos fazer alguma intervenção, porém uma situação muito complexa, com difícil acesso para nós, conseguimos estabelecer alguma coisa, porém conseguimos retirar esse paciente. Maurício, quando a gente retirou esse paciente, ele consciente, orientado, deu 2 ou 3 minutos, esse paciente teve uma PCR, Maurício. Teve uma PCR. Conversando conosco ali durante a explicação. Potássio, né? Potássio. A síndrome de reperfusão que esse paciente fez, Maurício, a liberação de todo esse potássio, fez esse cara parar à nossa frente. Então, olha só, se a gente não tem essa consciência de qual é o desdobramento de um paciente preso nas ferragens por um tempo muito longo, e se a gente não tem uma mínima intervenção, como você bem falou, de você começar a hidratar esse paciente, fazer o famoso soro fisiológico, alcalinizar a urina, bicarbonato, enfim, oxigênio. Analgesia, Maurício. Analgesia. Hoje a gente tem aí, né, a destrocetamina, uma droga fantástica, extremamente cardioestável, que não deteriora a parte respiratória e deixa o cara sofrendo, deixa o cara com dor. Isso, Maurício, eu acho que passa já a ser inadmissível dentro desse contexto de atendimento que nós queremos atingir, né? Que é um nível de excelência. Então, Maurício, eu acho que o que você falou vem de encontro que a gente precisa falar hoje na live. O treinamento, o aprimoramento e principalmente você estabelecer comunicação efetiva com as pessoas através desse trabalho de formiguinha que você fez aí no Paraná é o que traz o bom prognóstico, é o que muda o desfecho do paciente. Não adianta você ser tecnicamente perfeito, Maurício, não saber conversar, não saber ali dar uma ordem no bom sentido, ou falar alguma coisa e ser mal interpretado, porque ainda existe um jogo de vaidade muito grande, que isso é quebrado, é mitigado na medida que você de fato conversa, que você estabelece relação e demonstra, né, Maurício, a importância de todos dentro da ocorrência. Não que algum é melhor do que o outro, mais importante do que o outro, todos têm o seu papel, todos têm o seu valor. O mercado, como é que está o mercado? Eu falo isso é importante. O mercado mundial ele não aceita mais o hiper mega top técnico.
Perfeito. O mercado não aceita mais. O mercado aceita um profissional bom, que comunica bem, que gera gentileza, e que ele gera indicadores. Então, essa turma que ainda está nessa ideia que eu sou um pica das galáxias, do salvamento popular, não dá o bom dia para ninguém, esse cara está totalmente fora. Fora. Ele não dá um bom dia, ele acha que ele não recebe, ele não é receptivo. Esse profissional está fora do mercado. Isso é questão de tempo. Então, hoje, se você ver as grandes empresas, qual tipo de player que eles buscam? Grandes currículos com uma associação de um conceito pessoal muito diferenciado. Não, o mercado não tolerará mais esse tipo de profissional. Então, eu penso, Kodama, que é nossa função, que temos cabelos brancos, né, Kodama? Eu sei que o senhor está querendo aí, eu acho que o senhor está dando uma pintada aí, alguma coisa, o senhor não está aceitando. Vejo que não há uma aceitação do senhor da sua cabeleira branca. Aceita, Kodama, aqui, ó. Aceita. Chegou. Infelizmente, nós passamos. Chegou a hora. Chegou a hora, aceite. É nossa função, como um pouquinho mais antigo, e aí vem o conceito de mais antigo, antigo, porém apto a receber mais informação e a crescer mais ainda. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender isso também. Passaram para essas pessoas que o mercado não aceita mais isso. Nós precisamos de profissionais mais completos do que a realidade. Ah, mas o que eu ganho não é para isso. Sai fora. RH. RH. O que você precisa é pedir demissão. O senhor não é feliz aqui. E, Kodama, às vezes essas verdades criam muitas animosidades. Aí tem pessoas que falam, ah, isso, cara é isso, cara é aquilo. Mas essa é a maior realidade, a gente precisa falar a verdade. Com certeza, Maurício. Eu acho que isso que você falou, né, das grandes empresas buscarem hoje as pessoas, talvez não a melhor do ponto de vista técnico, mas equilibradas emocionalmente, né? Nós médicos, quando a gente fala isso, a gente está falando em soft skills, em características e comportamentos que são estáveis. Aquela pessoa que realmente tem pouca oscilação, né, do seu nível de humor, do seu nível de estresse. Então, essas são as pessoas que, de fato, hoje eu busco para o meu time, Maurício. Tecnicamente, a gente consegue treinar esse cara. A gente consegue fazer com que ele desenvolva a parte técnica, mas a parte emocional, a sua parte, talvez ali até pessoal, né? Aquilo que ele foi educado, é difícil a gente abordar. Então, somos eventualmente contratados, né, pelos nossos aspectos técnicos e demitidos pelas nossas incompetências emocionais, nossas incompetências do ponto de vista ali de gestão de pessoas. O que é o mais difícil, né, Maurício? Qual que é a sua maior dificuldade como gestor? Gestão de pessoas, processos, valores, a gente consegue gerenciar bem, mas gestão de pessoas é o desafio do dia a dia de qualquer coordenador, de qualquer pessoa que hoje carrega, né, no seu guarda-chuva aí uma equipe, né, que tem pessoas aí que você precisa liderar. Então, o papel do líder hoje é muito diferente do papel de chefia, né, que antigamente a gente falava, e vem de encontro aí com tudo que você falou, é liderar pelo exemplo, liderar por aquilo que você quer que as pessoas se espelhem. E quem não está contente é isso mesmo, Maurício. Pede o boné, né? Entrega o crachá, pede o boné, porque tem muitas pessoas boas querendo. Né? Não vou entrar nessa série, nessa discussão de valorização, porque nós sabemos que, infelizmente, a gente está num país que a área da saúde é mal remunerada, como um todo, é desvalorizada ou subvalorizada, mas isso é como um todo. Porém, ninguém está obrigado, Maurício, ninguém está obrigado. Não está satisfeito, vá buscar competências a mais para que possa fazer um trabalho diferenciado, que vá ganhar mais, enfim, mas tem espaço para boas pessoas. Então, Maurício, acho que isso é fundamental, muito importante mesmo, né? A competência emocional, soft skills aqui para o público médico é o que, de fato, muitas vezes faz a diferença hoje no seu currículo, né? Quantas entrevistas hoje, a parte dominante da entrevista não é mais aquele questionário, né, de competências, currículos, sim, o quanto você conversa bem com a parte lá da psicologia, com a sua boa entrevista. Aí hoje está mais que 80% quase pelos grandes, grandes discussões. Com certeza, com certeza. Kodama, você com sabe certeza. Um outro aspecto técnico que é importante, que nós aqui trabalhamos muito isso, da indicação da equipe de suporte avançado na vítima presa. Existem ainda serviços a nível nacional que têm um conceito que me arrepia. Eu não sei se te deixa tenso também, Kodama.
Mas eu foco o tempo todo em orientar esses profissionais num bom case e num bom feedback. Monta um case e coloca como feedback. É uma definição perigosa chamado tá tranquilo, ele está consciente e orientado. Kodama, nesses anos todos que você trabalha, quantos conscientes e orientados já morreram dentro dos hospitais ou durante a intervenção ou durante o transporte até o hospital referência? Então, o conceito de consciente orientado nós precisamos banir. O doente consciente orientado é um indicador? Sim, um indicador na avaliação XABCD. Mas ele não é um fator determinante de gravidade ou não. Eu ainda vejo profissionais de saúde. Tá tranquilo, tá dominado, tá tranquilo, ele tá consciente orientado. Com frequência de 120, sudoreico. Opa, ele está consciente orientado. Tá cardíaco, sudorese fria, pegajosa, mal perfluido. E ele continua consciente orientado, Kodama. Então, nós precisamos discutir um pouco em salvamento veicular. É uma entidade tanto tipo físico mecânico 1 ou 2, uma entidade de salvamento veicular utilizando da equipe de suporte básico, suporte avançado de vida. Não há mais discussão que não precisa da avançada que a vítima tá. Como é que o paulistano fala aí, Kodama? Tá sem novidade. Tá sem novidade. É sem novidade, né? Falam bastante isso. Sem novidade, mano. Sem novidade, comando. Sem novidade. QTA para usa. Tenho vários amigos que falam sem novidade, pessoas queridas, têm um carinho enorme. E isso precisa ser melhorado no Brasil todo. Está consciente orientado? Beleza, não está taquicárdico, tipo físico, a energia que ele recebeu, tem óbito no local. Fazer um pouquinho mais numa arguição, fazendo com que aquele momento, transitoriamente, o doente tem condições clínicas que parece que ele está ótimo, mas que podem deteriorar em minutos, Kodama. Então, nós precisamos fortalecer aqui com os 86 amigos que aqui estão nessa live, as pessoas que vão ver depois. Vítima em ferragens é suporte avançado, suporte básico de vida, corpo de bombeiros, polícia e um trabalho integrado. Não há mais espaço para qualquer outra situação que não tenham esses players. Ah, aí começa. Mais na minha região, amigo, isso é o melhor. Se na sua região não dá para fazer isso, faça o melhor com o que você tem. Baseado nos melhores preceitos conforme evidência científica. Ponto. É assim que a coisa tem que tocar. Maurício, acho que você colocou o dedo na ferida aí, eu vou te fazer uma outra provocação. Maurício, até que ponto, muitas vezes, essas equipes que estão na cena, suporte básico de vida, elas ficam com receio de chamar o avançado por conta, muitas vezes, de arrogância, Maurício. Muitas vezes, o cara vai chegar aqui e vai me esculachar. Então, muitas vezes acaba omitindo situações, ou dizendo que está sem novidade, para não ter o contato com essa equipe de esporte avançado por conta de atrito de relacionamento, de posicionamento, de postura, Maurício. Então, acho que isso, se não parte de nós, não parte do gestor, não parte de quem realmente está na liderança, isso acontece. Isso eu já vi acontecer, por sinal. E muitas vezes, Maurício, quando não é esse o problema, mas muitas vezes o comando, a central, dá um QTA na USA, e você, pela cinemática, pela história que você já tem previamente ao evento, você fala, controle, permissão para prosseguir para a avaliação da USA, e quantas vezes você já não teve que intervir nesse paciente? Eu, várias vezes, cara. Tomar QTA é alguma coisa que, se não tiver muito bem, né, estruturada, a informação não tiver muito bem definida, é melhor ir. É melhor ir. Os estudos sérios, mais a nível europeu, por exemplo, 26% das informações que recebem na primeira solicitação são confirmadas. É muito pouco. Você precisa confirmar, e mais ainda, quem fez essa avaliação dizendo que não há necessidade de intervenção, realmente tem o conhecimento para isso? Então, como é que nós tratamos essa situação aqui? Está preso? Tá. A equipe vai. Tá escrito isso. Não há necessidade nenhuma de ficar, vai ou não vai, pode dar QTA, vai ou não vai. Não. É tipo físico 1, ou tipo físico mecânico, ou tipo físico 2. Esporte avançado de vida, na cena.
Chegou lá, não tinha nada disso, retorna à base com tranquilidade. Vou abrir um leque rápido aqui, Kodama. A dificuldade que as pessoas têm, o medo, ou às vezes receio, de acionar o suporte avançado de vida no aeromédico. Com Queridos, certeza. o preceito do suporte avançado com o helicóptero, nós temos uma equipe com uma expertise tanto importante quanto da equipe terrestre. Nós vamos otimizar tempo-resposta, intervenção local e deslocamento à referência, que é o grande endpoint de desfecho de diminuição de mortalidade. Então, qual é a tua dificuldade em discutir para a solicitação do recurso? Senhores, vou falar para os amigos. A cada profissional que chegue dando bronca ou arrogante ou colocando você em uma situação indelicada, gere gentileza a ele, não faça confronto. A minha vida mudou, Kodama, depois de que eu tratei agressividade, arrogância ou soberba. Isso, não tenha dúvida nenhuma, que foi o maior endpoint de crescimento que eu tive na vida. E isso foi uma situação muito a minha assistência dentro do resgate. É o famoso tapa com luva de pelica, né, Maurício? Eu acho que é você realmente dar uma resposta muitas vezes inesperada, não comprar briga e realmente fazer com que a pessoa reflita, né, no seu segundo momento, faça autocrítica de como ela teve essa postura. Muito interessante isso, Maurício. Eu acho que muitas pessoas, principalmente aquelas que hoje, né, são mais experientes, adotam. Eu acho que talvez seja a única forma de quebrar, né, essa barreira, esse estigma, esse milindre todo que eventualmente pode existir dentro, né, de toda essa cadeia de atendimento, né, Maurício? Eu acho que isso é fundamental. Então, muito além hoje de uma live sobre salvamento veicular, né, com tantos detalhes importantes, a gente falou sobre o ser humano, né? Falou sobre algo que de fato está faltando e falta muito dentro da área da saúde, seja em qualquer contexto, né? Seja no pré, seja no intra, seja aí em qualquer esfera do atendimento. Então, Maurício, faltando 4 minutos aqui para as 21 horas, né? Como a gente combinou, falar 1 horinha. Os ultimatos, né, Kodama? Eu gostaria que você, aí, Maurício, em 1 minuto e meio no máximo, colocasse para a gente quais são as principais dicas ou o que você deixa para a gente hoje de lição com toda a sua expertise em salvamento veicular? Quais são as suas dicas? Quais são as suas orientações para esse povo que está nos ouvindo aqui, nos assistindo hoje? Primeiro, Kodama, agradecer a você a oportunidade. Conceito de time, o famoso Crew Concept. Cada um saber o que fazer, baseado em treinamento e protocolo. E fundamental, Kodama, compaixão e humanização na assistência. Quando a equipe de suporte avançado não tem humanização de forma alguma conseguir resolver o que o doente precisa, que é ficar vivo e voltar para a sua atividade socioeconomicamente ativa novamente. E voltar para a sua família, Kodama. Qualquer pessoa é o amor de alguém. Os caras têm dificuldade, às vezes, de entender isso. Qualquer pessoa é o amor de alguém. Nossa função não é definir A ou B, meu amigo. É intervenção em alto nível. O que vai acontecer depois, eu não sei, Kodama, quem sou eu? A ou B. Então eu deixo a minha mensagem, Kodama, para as pessoas que amam o salvamento veicular, amam o resgate, para que façam em alto nível e tenha procedimentos bem organizados. Eu posso ter convicção que muitas pessoas deixaram de morrer quando nossa região aqui começou a entender isso e hoje trabalha com muita tranquilidade. Obrigado a todas as pessoas que aqui estão. É um prazer sempre conversar. E, Kodama, estamos te aguardando na gloriosa Maringá. O senhor da Miguel não aparece e segue o jogo. Ô Maurício, assim você me complica, né? Poxa, eu não consegui ainda visitá-lo aí em Maringá. Eu sei que você tem aí uma casa enorme que cabe à minha família também, que não é pequenininha, né? Mas enfim, irei te visitar, irei conhecer os seus filhos, a sua esposa, e você é um colega que em pouco tempo admirei, né? Conheci aí há não tanto tempo, mas já comecei a admirar, respeitar. A sua visita na nossa base de Campinas foi um grande divisor de águas, né? Para que a gente estreitasse ainda mais a nossa relação. E Maurício, o que você falou hoje
é o que todos já deveriam, em tese, saber, praticar, porém, vale a pena a gente sempre insistir. Então, muito mais do que uma live sobre salvamento veicular, foi uma live aí para falar de pessoas, para falar de conceitos básicos de humanização, de atendimento, de empatia e compaixão. Eu costumo falar, né, Maurício, também aqui em Jundiaí, em São Paulo, que o que mata o paciente é a vaidade. O que mata o paciente é a soberba. O que mata o paciente é não gostar das pessoas, é não gostar de gente. Então, na medida que você tem esse tipo de postura, realmente os desfechos são piores. Então, acreditar na ocorrência, não fazer julgamentos e você realmente estar preparado para entregar o seu melhor e fazer o seu melhor é o que faz a grande diferença, além de tudo isso que você mencionou. É estudar, é treinar, se capacitar, fugir da famosa zona de conforto, treinar habilidades técnicas, não técnicas. Hoje a gente tem diversas pessoas que podem nos ajudar com isso, treinamentos que podem nos ajudar com isso, mas principalmente é ter tesão naquilo que faz, né, Maurício? É ter vontade, é ter carinho e ter apoio das pessoas que a gente mais ama, que de fato é a família. Então hoje eu vendo as suas filhas aí, você fazendo uma live com a presença delas, só me dá mais uma certeza que eu também estou no caminho certo. Quando eu estou em casa, eu gosto que eles estejam próximos, apesar de muitas vezes atrapalhar um pouquinho, né, do barulho. É uma né? zona, cara. Pelo amor de Deus. Mas é isso, Maurício, que a gente tem que deixar, porque as pessoas muitas vezes acham, né, que a nossa vida ela é diferente da vida das outras pessoas, por ser médico, por ser alguém que está falando aqui com eles. Não é não. Somos iguais, temos família, temos dúvidas, temos dias ruins, dias bons, mas agradeço de coração pelas suas palavras, pelo ensinamento. Eu acho que muitas pessoas pediram uma segunda live, né? Então, quem sabe aí, daqui a um tempinho a gente volta para falar de um segundo assunto, porque a gente teria dias e dias para falar disso. Mas agradecer de fato todo mundo aqui que nos acompanhou, esse enorme público, né, que nós tivemos na live. E o carinho que eu tenho por você, ele é enorme. Obrigado, te respeito, te admiro, te sigo e recomendo para aqueles aí que ainda não fazem isso, que façam, porque são pessoas inspiradoras como o Maurício que fazem tudo valer a pena. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, abração a todos, fé. E o Kodama, só para encerrar, vaidade mata, o mimimi mata também. Muito mimimi. É um saco. Tem que ter olha, essa turma do mimimi reclamando o tempo todo. Talvez fique a dica, né? Se autoavaliar. Será que eu não sou um cara mimizento? E eu todo dia penso isso para ver o que eu posso melhorar. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Valeu! Muito obrigado, pessoal. Maurício, obrigado. Grande abraço a todos. Boa noite. Vamos encerrar aqui 21 mil. Grande abraço a todos. Valeu. Abração. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.